A gente vê muitos idosos aí no bairro Jurema, né, que precisam realmente de apoio, de assistência e de atenção, de cuidados, né? Os idosos também sofreram bastante no bairro Jurema com esse temporal que caiu aqui no último domingo. Vitória da Conquista é uma cidade relativamente plana, né? Sem encostas, sem morros, mas temos a Serra do Periperi. E em alguns bairros, um pouco mais altos, né, a água escorre e fica concentrada nas partes mais baixas do centro. Tem lá o bairro Jurema, né? O pessoal conhece como a baixa do bairro Jurema, que a água escorre e acumula mesmo. O escoamento dessa água é lento, provoca muitos prejuízos, depois que ela se acumula até ela escorrer e voltar tudo ao normal, provoca, né, muitos transtornos, muitos prejuízos e dificuldades também para as pessoas. No temporal desse domingo, o volume de água foi tão grande que deixou alguns bairros completamente alagados. Famílias ficaram desalojadas ou com as casas comprometidas. Em alguns casos, esses pontos apresentaram problemas de escoamento, né? Apresentam esses problemas de escoamento já, não é de hoje, há muito tempo. Equipes da prefeitura estão atendendo famílias, fazendo a limpeza das ruas e verificando locais mais afetados. Sobre esse trabalho, a gente vai falar agora com o repórter Gabriel Nascimento, que está no prédio da Prefeitura de Vitória da Conquista, com a prefeita Sheila Lemos. Gabriel, além desse trabalho emergencial, né, dessa assistência aos moradores, da limpeza, a Prefeitura tem em vista alguma obra que possa melhorar essa situação de alagamentos aqui na cidade? Judson, como você bem pontuou, nós falamos do Palácio da Joia do Sertão Baiano, nome dado ao prédio da Prefeitura de Vitória da Conquista. É aqui que a prefeita Sheila Lemos nos recebe. Muito obrigado, a propósito, por atender a equipe do Bahia Meio Dia. Já começo com um questionamento que vem de Judson. Desde o domingo, quando o temporal de fato caiu com toda aquela intensidade, a Prefeitura diz que vem se posicionando em locais estratégicos, com uma força-tarefa para atender as famílias que foram prejudicadas e promovendo também ações emergenciais. Além dessas ações emergenciais, existe alguma obra que já esteja em andamento, mais estruturante para evitar cenas como a que a gente viu no último domingo? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Judson. Olha, nós temos as questões dos grandes canais, né, em Vitória da Conquista que estão precisando, alguns de aumentar a sua capacidade e outros de uma reforma, um melhoramento no canal. Então, desde 2021, no final de 2021, quando nós tivemos aquelas primeiras chuvas, né, aquele temporal, onde nós passamos momentos super difíceis em Vitória da Conquista, nós já cadastramos todas essas obras no MDR, no Ministério do Desenvolvimento Regional. Desde lá, nós estamos aguardando esses recursos para que a gente possa fazer. Nos 2 últimos PACs, nós também cadastramos alguns canais. No PAC 2024, não veio, e agora no PAC de 2025. No PAC 2025, nós cadastramos 3 grandes canais. O canal do Santa Cecília, né, o canal do Panorama e o canal do Jurema. Os 3 canais... Santa Cecília, Ascendino Melo, não foi o Panorama, desculpa, Ascendino Melo e o do Jurema. São canais que precisam melhorar a sua capacidade de recepção dessas águas da chuva. O que foi que aconteceu no Jurema, que foi o local mais atingido nesta chuva de domingo? O canal, ele não conseguiu dar vazão em todo aquele volume de água que chegou, porque choveu 72 milímetros ali na região do bairro Patagônia, do bairro Jurema, e em 45 minutos. Então, o canal não conseguiu dar vazão. E ainda teve o agravante que o carro caiu no canal e, claro, que isso impediu com que a água passasse, né, com muito mais fluidez. Então, essa água retornou e alaga a parte mais baixa, que foi o Jurema. A equipe foi, Defesa Civil, Assistência Social, para prestar socorro às famílias, tirar as famílias dos locais onde tinha risco, e nós entramos também com a equipe de infraestrutura e a equipe de limpeza pública para que a gente pudesse limpar o canal o mais rápido possível, porque se viesse uma outra chuva e o canal tivesse obstruído, nós iríamos ter alagamentos novamente. Então, toda a equipe, eu estou acompanhando pessoalmente as equipes desde o domingo à noite, quando começou a chover, nós estamos fazendo todo o trabalho na nossa cidade. E o planejamento de melhorar esses canais. Então,
Então, nós precisamos de recursos para melhorar esses canais. Eu vi alguns questionamentos, inclusive, porque nós estamos com um projeto de lei pedindo autorização legislativa para contratação de um financiamento no valor de 400 milhões de reais, e eu vi algumas pessoas questionando, por que não coloca esse valor todo para o melhoramento da infraestrutura e dos canais? O problema é que o financiamento a gente toma e precisa pagar, não é a fundo perdido. E para se pagar esse financiamento, a gente precisa colocar em locais onde vão ter desenvolvimento, onde a gente possa levar pessoas, empresas, para que a gente possa também ter arrecadação, para que a gente possa pagar todo esse financiamento, as parcelas do financiamento. Então, para resolvermos essas questões dos canais, que está aí orçado em aproximadamente de 400 a 500 milhões de reais, para se fazer novos canais e consertar esses outros e ainda aumentar a capacidade desses grandes canais já existentes na cidade, a gente precisaria de um dinheiro a fundo perdido, então que seria um investimento do governo do Estado e do governo federal. Então, a gente conta, né, com esses parceiros, governo do Estado, governo federal, para que a gente possa fazer o melhoramento na nossa cidade, que é uma cidade que cresce bastante, é uma cidade que é uma cidade polo, que recebe pessoas de toda a região, né? Nós temos uma população flutuante enorme, muito maior do que os 400 mil habitantes de Vitória da Conquista, então a gente precisa desse investimento do governo federal aqui no nosso município. Prefeita Judson, tem mais uma pergunta, estou ouvindo bem você, Judson, pode falar. Gabriel, eu quero perguntar especificamente de um ponto aqui de Vitória da Conquista, que é uma preocupação quando começa a formar para chover, quem está no centro da cidade sai, né? Procura ir para outro lugar, e isso acontece há décadas e décadas e décadas. Eu estou falando do encontro da Ascendino Melo com a Góes Calmon em direção à Praça Vitor Brito. O volume de água ali é gigantesco, inclusive carros, né? É comum essa cena de chuva forte em Conquista e carros sendo arrastados ali. Na época do prefeito Ezen Guzmão, ele chegou a falar sobre uma obra para poder resolver aquele problema, que seria uma obra muito grande, que começaria um trabalho de drenagem da parte mais alta da cidade. Eu gostaria de saber se está nos planos da prefeita, né, realizar essa obra para resolver esse problema da Ascendino Melo, cruzamento com a Góes Calmon, em direção à Praça Vitor Brito. Judson traz aqui para a nossa conversa o cruzamento da Ascendino Melo com a Góes Calmon, sentido Praça Vitor Brito, a região do centro da cidade, uma das áreas que, além do Jurema, sofre muito com o grande volume que escorre da serra. Ele lembra de um projeto do então prefeito da época, Ezen Guzmão, de uma drenagem, né, que iria colaborar para o escoamento da água e impedir que a água chegasse num volume tão alto, invadindo comércios e residências ali daquele pedaço. Essa obra, a senhora tem no seu radar também ou outra ação equivalente para atenuar a situação naquele ponto específico? Nós temos um projeto onde essa rede de drenagem começaria no alto da serra, né, na Rua do Cruzeiro, e viria até o Rio Verruga. Né, nós escrevemos no PAC, a nossa proposta não foi aceita, o Ministério aceitou uma proposta do governo do Estado, onde contempla 25% dessa obra. Eu estive pessoalmente com o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, mostrando o projeto que nós temos para toda a rede, mostrando que a necessidade é que se faça 100%, mas que, de qualquer forma, se for por conta de recurso e o governo só poder fazer 25%, 30%, que fizesse em etapas onde a gente pudesse complementar depois. Porque se fizer somente a parte da Ascendino Melo com a Vitor Brito, não vai contemplar, vai continuar alagando, porque a água ela desce desde a serra. Então, ela desce ali pela João Pessoa, né, seguindo ali São Geraldo, e ela concentra toda naquela parte baixa, em frente ao Hospital Unimec, que é a parte que mais alaga até a Vitor Brito. Então, nós conversamos com o ministro, ele passou para a Condé, nossa equipe teve uma reunião técnica com a equipe da Condé, nós oferecemos o projeto que nós já temos feito, né, para que eles pudessem fazer, mesmo que fizesse por etapa, mas que concluísse uma etapa e que nós pudéssemos dar continuação para que resolva 100% da questão ali do alagamento no Ascendino Melo. Lembrando que no município todas as obras de infraestrutura que a gente vem fazendo, a gente já vem contemplando a drenagem, como o bairro Panorama, o Bateias 2, o Cidade Modelo, né? Nós fizemos no último ano
30 quilômetros de drenagem no nosso município. Então, o município já vem investindo em drenagem. Prefeita, rapidamente, só para a gente encerrar, algumas cidades da região sudoeste decretaram situação de emergência por causa da chuva. Como é que está a situação agora de Vitória da Conquista no momento? Há famílias desalojadas e quais foram as providências tomadas? Pronto, nós aguardamos a Defesa Civil fazer todo o levantamento para verificar a necessidade de se colocar em estado de emergência. Não tem essa necessidade em Vitória da Conquista, né? Nós temos hoje 7 famílias que estão desalojadas e nós já estamos providenciando aluguel social para essas 7 famílias. Então, somente 7 imóveis, né? Graças a Deus, com aquele volume de chuva todo, somente 7 imóveis não têm condição de uso, essas famílias vão passar a receber o aluguel social no município. Prefeita Sheila Lemos, de Vitória da Conquista, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos aqui no Bahia Meio Dia. Volto com você, Judson. Tá bom, Gabriel. Obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado também à prefeita Sheila Lemos pela entrevista, pelas informações aqui no Bahia Meio Dia.